Vamos meditar Salmos de número 39, versículo de número 1 ao 13, diz assim, Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizestes os dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca porquanto tu o fizestes. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castiga o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Irmãos, quando eu parei para meditar nesse salmo, uma pergunta eu me fiz: o que é que tinha de tão importante dentro dessa mensagem, que o fato do salmista ter se calado e não ter falado bem que o Senhor tinha dado para ele falar? Isso fez com que sobreviesse à vida dele muitas dores. Bem esse que quando ele parou para meditar, o texto deixa claro para nós que o coração dele se esquentou, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando conversava ali com Jesus e não reconhecia que era Jesus, estava diante deles, o coração deles também o que? Ardia. E quando eu parei para entender um pouquinho a essência desse salmo, e é isso que eu gostaria de dividir com a igreja, eu entendi que aqui tem uma mensagem muito importante para as nossas vidas, porque senão Deus não ia tratar com o homem da maneira como ele tratou, para que ele falasse o que o Espírito estava mandando ele o quê? Ele falar. Então olha o que diz o versículo 1. E disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Irmãos, isso é muito importante. Quantas pessoas tropeçam na sua caminhada, ou quantas pessoas escolhem caminhos largos ao invés de veredas retas de justiça, e depois buscam se justificar nos caminhos o que? Errados. Então o que precede o guardar a nossa boca, eu entendo que é o guardar os nossos o que? Caminhos. Caso contrário, o que sair da minha boca se tornou uma o que? Hipocrisia, porque eu falo, mas não guardo o caminho. Então, duas coisas Deus quer que eu e você façamos para viver uma vida reta diante dele: guardar os nossos caminhos. E quem que é o nosso caminho? A Bíblia diz, Jesus é o nosso que? Caminho, a nossa verdade, ele é a nossa o que? Nossa vida. E Jesus é o verbo de Deus. Então nós temos que guardar a palavra de Deus. Como diz as Escrituras, guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. E por que não pecar com a língua? Porque a partir do momento que a gente começa a pecar com a língua, o que começa a sair da nossa boca, como as Escrituras dizem, é iniquidade.
Verdade. A gente começa a tratar o certo como errado, o errado como certo, o bem como mal, mal como bem. Iniquidade a gente peca na fala. Transgressão a gente peca com as nossas obras, com o nosso corpo, com as nossas ações. Pois bem, e diante disso que ele está dizendo, ele está perfeito. Até aqui ele foi perfeito. Mas entrou um ponto e vírgula na vida dele. Quando ele diz: guardarei a boca com freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Aí vem versículo 2: com silêncio fiquei mudo, calava-me acerca do bem. Peraí, colocar freio na boca, isso também é muito bom. Porque para que serve um freio na boca? Para conduzir ela, para corrigir ela, para dizer para ela: ó, agora você fala, ou seja, agora você anda, agora você silencia. Porque como diz as escrituras, há tempo de falar e há tempo do quê? De calar. E observa que o texto deixa claro que ele se calou diante do ímpio. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E quando Deus revela o bem para a gente, que a gente tem que dizer para o ímpio, e a gente não dizer, irmãos, naquele dia o sangue do ímpio será cobrado de quem? De nós. Então ele botar um freio diante do ímpio, ele está certo, mas a maneira como ele colocou de tal forma que ele se silenciou e ficou o quê? Mudo, principalmente acerca do bem, ou seja, acerca do mal, irmãos, freio, acerca do bem, fala. E quando ele se silenciou, a parte B do versículo 2 vai dizer assim, ó: a minha dor se agrava. Irmãos, quando a gente olha para ímpio, a gente só pensa no mundo lá fora. Mas quantos que vêm do mundo para dentro da igreja e está cheio de obra o quê? Ímpia. Aí a gente sabe o bem que tem que falar, não fala. Fala: eu não vou falar não, aquele irmão não vai gostar, aquela irmã não vai gostar. Isso aí, fica aí padecendo com o quê? Com dor. Eu falo, irmãos, por testemunho próprio. Quando eu comecei a minha caminhada na fé, tinha um bispo dentro da igreja. O Espírito de Deus revelou uma palavra que era para falar pessoalmente para aquele bispo dentro da igreja. Eu virei e falei: eu vou falar? Não importa se é pastor, se é líder de ministério, se está tendo alguma obra ímpia para chegar e o quê? Vai falar o bem. Eu falei: eu não vou falar, e fiquei quieto, irmãos. Pensa num homem que gemeu de dores, a ponto de eu estar dirigindo o carro, eu não aguentava dirigir o carro indo a trabalhar. Aí eu subi para o monte, eu era menino novo na fé, não tinha ninguém que me instruía nesse nível de profundidade. E eu clamei, falei: Deus, eu estou muito doente, estou aguentando mais, me dá uma direção, fala comigo. Chegou a noite no culto, Deus levantou uma mulher, irmãos. Aquela mulher foi, botou o dedo no meu nariz e falou: essa noite eu vou te visitar e falarei com você. 3 horas da manhã, uma voz bradou dentro do meu quarto, de muitas águas, com muita autoridade. Falou: as dores que vocês estão sentindo é porque vocês não têm falado o que eu tenho mandado vocês falar. Uma dor nas costas, irmãos. E quando o boi não quer tracionar o arado, dura coisa é recalcitrar contra o quê? Os aguilhões. O aguilhão do lavrador vem, irmãos, e cutuca, sabe aonde? É o lombo do boi. Quantos gemendo de dores, porque estão com a boca o quê? Fechada. Porque não fala o que o Espírito manda dizer à igreja e fica pagando preço. Então, meus amados, pelo amor de Deus, primeira diretriz de Deus para mim, para você: guarda os meus caminhos para não pecar com a língua. Por quê? Porque quando for para falar, não existirá motivo de acusação. Porque pode ter certeza, nós vamos entrar aqui num bom quê? Num bom combate. Tenhamos freio na boca. Quem tem freio sabe a hora de falar, um tempo determinado para cumprir todo o propósito debaixo dos céus. Mas quando chega o tempo, irmãos, ele fala, ele não se acovarda, ele não fica com medo, por mais que aquela pessoa não vá gostar. E se não falar, guarda algo, irmão, se aquela pessoa morrer naquele erro, naquele dia nós vamos nos apresentar diante de Deus com as mãos sujas de sangue, o quê? Inocente, porque Deus não tem por conta o tempo da ignorância. E eu sei, olha o que a dor fez. Você está achando que veio de uma vez a dor forte ou não?
Não vem de uma vez. Se a dor se agravou, quer dizer, ela veio devagar e foi o quê? Ou seja, quanto mais o homem estava resistindo a Deus, mais Deus estava pesando a mão e falando: vai falar o que o Espírito manda dizer. O quê? A igreja. E você sabe por quê? Porque está escrito: operando Deus, quem impedirá? Aí, irmão, se ele mandou o jumento falar, jumenta falar com Balaão, quem que é o homem para resistir? Se uma jumenta teve que abrir a boca quando ele mandou falar, quem é o homem para resistir? E geralmente é assim que ele faz. Aí ele vai lá e escolhe as coisas loucas para confundir quem? As sábias. Um menino dentro da igreja, abri o texto, irmãos, na simplicidade, catei o versículo da Bíblia, mandei um bilhetinho para ele, falei: ó, tá aqui. Aí ele desceu desesperado lá de cima, sei lá o que aconteceu nos bastidores. Aí ele virou e falou assim: o que você quer dizer com isso daqui? Eu falei: se o senhor que é bispo, tem tantos anos na caminhada na fé, não sabe o que quer dizer isso, então não vai ser eu que vou te ensinar. Ele só olhou para mim e falou: quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Aquele homem já sabia o que aquilo significava, não sabe explicar, ele sabia o que acontecia na vida dele. Naquela mesma hora, naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, a dor que estava sobre mim foi embora. Pois bem, eu ia ler um texto de Tiago aqui sobre refrear a língua, mas eu acho que não precisa. Todos já sabem que a língua, ela é um órgão pequenininho desse tamanho, que pode conduzir uma nau grande. O que é uma nau grande, irmãos? São navios grandes. Em outras palavras, uma palavra certa aqui dentro da igreja, você conduz essa embarcação todinha para a direção, para o rumo, para o alvo correto. Mas uma palavra mal dada aqui dentro, a gente leva também uma igreja inteira a um naufrágio. A Bíblia fala que a língua, ela é como um fogo, que pode vir oriunda das línguas partidas de fogo do Espírito Santo de Deus, mas pode vir daquela que inflama do diabo. E quando eu olho aqui, a Bíblia nos associa como a erva. E se você bota fogo em erva que está seco, pega fogo, irmãos. E de uma passa para outra, passa para outra, passa para outra, e vira ali o quê? Um incêndio. Olha, uma palavra errada, o que pode fazer? Gerar um incêndio no meio. Mas a palavra certa purifica a prata, purifica o ouro e faz uma grande obra para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Olha lá, versículo 3. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava se acendeu um fogo. Irmãos, essa partezinha, ó, enquanto eu meditava se acendeu um... O que tem de gente que está com o pavio fumegando, porque não medita na lei do Senhor dia e noite. A mente nunca está voltada para as Escrituras. A mente nunca tem um tempo de concentração. A mente está voltada em tantas coisas. É o trabalho, são as atividades do dia a dia. E quem não medita, a chama já o quê? Apagou. A chama já apagou. E por que a gente tem que meditar? Irmãos, porque a gente não pode abrir a boca para falar. Então a língua o quê? Tem? Então falei com a minha língua, sem antes pensar no que está falando. Quem não medita antes de falar, quem não pensa no que fala, qual que é a chance dessa língua ser a língua partida de fogo oriunda do Espírito Santo de Deus? Um dos animaizinhos não é o boi, e o boi não tem por conduta ruminar, e quem rumina, medita. E quando a gente medita, quando a gente pensa antes de falar, irmãos, quando a gente abre a boca para falar, a gente não fala o quê? Bobagem, não fala coisa errada, a gente não fala. Mas quando a gente não medita, irmãos, o que não tem lá no meio é o fogo do Espírito de Deus. E aí no abrir da nossa boca, não edifica como vai edificar a nossa vida aqui, sobre o que Deus queria que esse homem falasse para nós. Por isso o freio. É difícil, irmãos. É difícil a gente ter freio na boca, porque o freio na boca vem para isso. Primeiro para a gente meditar, ou seja, a vontade de falar de imediato muitas vezes. Só que a gente põe o freio, breca, fala: deixa eu meditar acerca desse assunto, deixa eu entender acerca desse assunto. Mas tudo tem um tempo determinado também.
e vai lá e faz o bem, porque se quiser ficar meditando por um bom tempo. Então quando eu olho para esse versículo 3, eu vejo a importância da gente pensar antes de falar, porque senão, ao invés de eu trazer uma tocha viva do Espírito Santo para aquecer um coração como o meu tá quente, eu vou trazer uma pá de cinza, irmãos, ou de água gelada para apagar o pouco de chama que também tem naquele coração. Por isso há tempo de falar e há tempo de... Esse aqui não ia falar nunca, porque o versículo 2 deixava claro para a gente: como o silêncio fiquei o quê? Mudo, e calava-me mesmo acerca do bem. Se Deus não pesa a mão nesse homem, ele nunca iria abrir a boca. Você quer ver um exemplo? Quantos aqui estão meditando em textos que Deus revelou? Meditou, Deus acendeu a chama, aqueceu o coração e fechou o quê? A boca. Fica aí sentindo dor, até vir aqui falar o que o Espírito manda dizer, o quê? Aí, irmãos, não paga preço não pague o quê? Mas pastor, se eu falar o levante contra a minha vida vai ser grande, glória a Deus, porque o levante, Deus livra do levante, mas da mão de Deus, quem que livra? Aí não adianta, aí vem pastor, você ora por mim, oro, Deus responde? Não, que não vai adiantar nada, não vai adiantar nada orar, porque por detrás de tudo isso Deus quer cumprir um propósito nessa terra, o quê? A menos que no meio da oração Deus use ali, como usou aquela irmã, e tem aquele particular onde ele fala: ó, as dores que tu tá sentindo é porque tu não fala o que eu tenho mandado a você. Quem fala, fala bem. Bem, irmãos, tem tempero, tem o sal. Fala da maneira certa, meditando. Não fala falando um monte de bobagem, não. Porque se falar também da maneira errada, também paga o preço, porque falou da maneira... Deus é dessa maneira que funciona. Pois bem, aí ele abriu a boca e falou. A partir daqui vem a mensagem que Deus faz questão de colocar na tua palavra e dizer: ó, tá vendo esse homem aqui? Eu fiz ele pagar um preço porque ele quis ficar com a boca fechada. Então, pera aí, irmãos, eu tenho que dar crédito a isso, pelo amor de Deus. Eu tenho que parar e tenho que examinar. Pois bem, o que ele falou? Olha lá, versículo 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Irmãos, quando eu olho isso daqui, quando ele fala: faça-me, Senhor, conhecer o meu fim, a Bíblia vai dizer em Eclesiastes que o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Fim, luto, é o dia da morte. É o dia, irmãos, que se Jesus não vir arrebatar a tua igreja, eu não tenho dúvida, é o único dia que eu digo para vocês sem medo de errar, vai chegar na vida de cada um de nós. Eu não tenho dúvida disso. Mas é o dia também que o autor de Eclesiastes diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Mas quando que é melhor? Se eu descer a sepultura com quem? Com Deus. Porque se eu não descer a sepultura com Deus, seria melhor eu não ter nem nascido. Olha o que ele diz ali, ó. A medida dos dias, meus dias qual é? Quando eu olho para isso daqui, eu lembro do que está escrito em Daniel, capítulo 5, versículo de número 25 ao 31, que diz assim, ó: este, pois, é o escrito que escreveu: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Tekel significa o quê? Pesado fostes, é a medida. Aí olha o que diz: então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. Mediu, achou em falta, morreu. Quando a gente pede para Deus medir, irmãos, você pode ter certeza de uma coisa: Ele vai mostrar para mim e para você tudo que a gente está fazendo de certo e tudo que a gente está fazendo do quê? Ele vai mostrar. E quando Ele mede, Ele faz questão de mostrar o quanto eu e você somos
frágil. Irmãos, eu já ouvi, não presenciei, ouvi. Tem pessoas que acham que são bambambam, são maçudos, são fortes. Me contaram, uma das pessoas lá de São Carlos, um homem instalador de telhados. Diz que o homem levantava uma base de um telhado no muque, no braço. Um mosquito picou, caixão. O Covid mostrou quantos homens cheios e mulheres cheios de saúde, caixão. E quantos que não tinham um pingo de saúde, Deus falou, não vai, volta. A gente tem que sair daqui hoje entrando dentro da casa do luto, pedindo para Deus medir a gente e entender que nós somos frágeis, irmãos. Você sabe o que é algo frágil? É algo que não aguenta uma pancada. Ei, mas eu sou bom, olha. Eu brigo com todo mundo aí, eu luto com todo mundo aí, ó. Eu aguento pancada. Não aguenta nada. Só está de pé pela graça, pela misericórdia. Glória a Deus. Uns saem para beber, entra nos botecos da vida e fica disputando. Ei, ó, quanto que eu aguento beber? Frágil. A gente não passa de pó, irmãos. Você sabe o que eu entendo de algo frágil? É algo de que a durabilidade é pouca. A durabilidade não é eterna, não. A durabilidade é pouca. E aí a gente vive muitas vezes a nossa vida, irmãos, de maneira vã, achando que nós não somos frágeis. Olha o versículo 5. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Presta atenção. Eis que fizestes os meus dias como a palmos. Cada um aqui, tem uns aqui que Deus fala, ó, esse daqui vai ter 4 palmos para ele. Ó, esse aqui tem mais 1 palmo. Ó, esse aqui falta 2 dedinhos. Sabe que eu entendo isso? Todos os dias da nossa vida está contado. A partir do momento que a gente nasceu, Deus já definiu os palmos e começou o relógio, irmãos, regressivo. O relógio regressivo está na cabeça de cada um aqui, ó. E não significa que é ancião que vai antes de quem é mais novo, porque esse dia, essa hora, só o Senhor o quê? Mas não é o dia que Ele vem para a pessoa? Quando é que Ele vem para a pessoa? É quando Ele vem arrebatar a tua igreja. E esse dia, essa hora, só Ele o quê? Irmãos, o que me chamou muita atenção, olha o que está escrito no versículo 11 desse salmo que a gente está estudando, que é o salmo de número 39. Fazes com que a sua beleza se consuma como o que tem de gente que ajunta tesouro onde a traça o quê? Ah, você quer entender o que é isso? O homem nasce, pele limpinha, lisinha, tudo bonitinho. Ele cresce, mas não, a traça já começou, tá? Ele envelhece, a traça tá o quê? E depois, que tem de gente ajuntando tesouro onde não tem que ajuntar. Correndo atrás de beleza, de beleza, de beleza. Não respeita o tempo. Por isso que está escrito isso no Salmo de número 103, versículo 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, o seu lugar não será mais o quê? Nasce, cresce, floresce, murcha e morre. Pastor, é difícil ver isso e não fazer nada. A Bíblia não engana a gente, não. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompe, porque a traça está corroendo, o interior contudo se renova de dia em dia. Olha lá, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Está vendo o exterior se corrompendo? Deus está dizendo, vem vindo em ti uma leve e momentânea tribulação. Ele não engana não, irmãos, mas ele diz, mas não se compara com o peso eterno da glória muito excelente. Depois eu vou mostrar que peso esse daqui para a igreja. Aí ele diz, olha lá, não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, você olha no espelho e está vendo essa breve e momentânea tribulação. Ele diz, não se atenta para isso não, mas nas que se não veem pela fé, irmãos.
Tem algo que ainda não chegou nos olhos, nem aos ouvidos e nem desceu ao coração. O homem não tem ideia o que está reservado. Mas para quem não ajunta tesouro onde a traça? Porque as que se veem são temporais, ou seja, são frágeis. Mas as que se não veem são eternas. Eternas. Então olha lá o versículo 5, voltando onde nós estávamos. Eis que fizestes os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é nada diante de ti. Irmãos, o autor de Salmo, de número 90, versículo 10 diz assim, ó: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Que é 70, 80 anos dentro de uma eternidade. A gente tem que colocar proporções para a gente entender aonde a gente está investindo o nosso melhor. Eu sou um investidor de sucesso. O que você tem? Eu tenho 200 casas, 300 empresas. Tu é um péssimo investidor. E no céu, quantas tem? Quantas juntou no céu? Aos olhos dos homens pode ser um excelente investidor, mas aos olhos de Deus, o autor de Provérbios diz: Senhor, proporciona na minha vida justa o quê? Porque o que exceder aquilo, reino para a glória dele. Irmãos, ainda no versículo 5 ele diz, na verdade todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Nós acabamos de aprender agora aqui com Belsazar, cheio de saúde. Deus olhou para as obras dele e mandou uma mãozinha bater lá, escreveu o dedo, escrever Mené, Tekel, Farsim, na mesma noite morreu. Mas a Bíblia também vai falar de Ezequias, que fez tudo o que era reto diante dos olhos do Senhor, mas num determinado momento ele deixou a casa dele ficar em desordem, e veio a sentença de morte para ele também. Quando ele olhou para a parede e chorou, Deus deu ordem ao teu profeta para voltar e falar: dá mais 15 anos de vida. Quem é que dá vida e tira a vida? Está nas palmas da mão de Deus, e contadas estão nas palmas das mãos de Deus. Pastor, mas por que essa mensagem? Porque se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Sudecaia, Ridecum, Manai, Decantas. É as de cima, porque as da terra traça e ferrugem. Por isso que ele vem, olha lá, o versículo 6, ele vai falar nisso. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Se anda numa vã aparência, ele está dizendo, está juntando tesouro onde a traça o quê? Corrói. Aí ele continua dizendo, em vão se inquietam. E Jesus disse, não estejais inquietos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Aí ele diz, olha para as aves dos céus, olha para os lírios, Deus cuida delas. Ele diz, não fica preocupado com essas coisas, porque são passageiras, e o Pai sabe de tudo quanto nós o que? Precisamos para nossa subsistência nessa terra de viventes. Aí ele fala, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Ajunta tesouro aonde a ferrugem corrói. Você sabe que é o mais triste? Morre e fica aí, irmãos. Às vezes fica para um filho, e a primeira coisa que o filho faz, sabe o que é ou não? Vende. Não sabe nem para quem vai. Irmãos, por que isso? Porque aonde tiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se a gente estiver ajuntando tesouro aonde a traça corrói, é ali que está o nosso coração. Se a gente estiver ajuntando tesouro aonde a ferrugem corrói, é ali que está o nosso coração. Quando o nosso coração está no reino dos céus, a gente vai querer ajuntar tesouro aonde? Nos céus. E quando a gente não ajunta tesouro aonde a traça corrói, aí vem o versículo 7, olha lá. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Em outras palavras, não vou mais ajuntar tesouro onde a traça corrói, não vou mais ajuntar tesouro onde a ferrugem corrói, vou ajuntar tesouro aonde? Quando eu ajunto tesouro no céu, olha para você ver, quando nós não ajuntamos tesouro aonde a traça corrói, olha o que tem reservado para nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51 ao 54. Eis que vos digo um mistério, mas isso é só para quem
não está vendo e crê e pratica o que está dizendo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, ou seja, a traça não corroerá mais. Existe um novo corpo, existe uma nova natureza, irmãos, que ainda a gente nem imagina o que está reservado para nós. E que isto que é mortal se revista de imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí eu fico preocupando com essa natureza que o exterior está se corrompendo, ajuntando tesouro aonde a traça corrói. Aí sabe quando esse ministério vai manifestar na nossa vida? Esse mistério vai manifestar na nossa vida. Você não quis ajuntar tesouro na terra? É isso que Deus vai falar para nós. Aonde está o teu coração, fica com ele. Mas ajuntou tesouro no céu? Tudo que a traça corrói é tudo que desconfigura eu e você de sermos a imagem de Deus. Tudo que a ferrugem corrói é tudo que desconfigura a gente de sermos a semelhança de Deus. Então, para quem não ajunta tesouro aonde a ferrugem corrói, mas ajunta tesouro no céu, sabe o que está reservado para mim e para você? Apocalipse capítulo 21, versículo de número 9 ao 27, diz assim: e veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como a cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, e do lado poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. Então, irmãos, se estão te chamando de quadrado, é isso mesmo, tá? Morada celestial é para crente quadrado, tá? Seja quadrado mesmo, mas seja para a glória do que? De Deus. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, ou seja, era um cubo, tá, irmãos? Aí continuou: e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homens, que é a de um anjo. E a construção do seu muro, agora começa, não ajunta tesouro na terra não, irmãos, ajunta no céu, porque é a morada. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, e o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisóprasos, o 11º jacinto, e o 12º ametistas. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, ou seja, foi formado através de uma. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis das terras trarão para ela a sua glória
glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. Tá cheio de traça, porque tá juntando tesouro na terra, na imagem, não entra e não recebe o corpo que Deus tem preparado. Tá juntando tesouro na terra por causa de ferrugem, não entra. E o que Deus tem reservado irmãos, não dá para imaginar. O apóstolo Paulo, um homem poliglota, não foi capaz de escrever nas escrituras aquilo que ele viu. Ele falou: o que eu vi é inefável, eu não consigo passar para a igreja. E quando Deus pede uma miséria que a gente tem, irmãos, o que se a gente der tudo que a gente está dando aqui, isso é miséria, irmãos. A gente luta, reluta. Misericórdia, misericórdia, irmãos. Por isso que o que tem preparado para mim e para a sua vida, ao que vencer, não é essa natureza corrupta aí, que está te enchendo de aflições, porque cada dia que passa ela degrada. Irmãos, não é a casa que a gente fez ali com o fundamento de concreto que põe, não sei quem é pedreiro aí no ensino. Irmãos, vai ver quantos tipos de pedras preciosas foi feito o fundamento daquelas casas. Pelo amor de Deus, vamos colocar a nossa vida lá no dia do luto. Por isso que o salmista pagou preço. Vamos pedir para Deus medir a gente e tirar de nós tudo aquilo que não lhe o quê? Mas não por causa dessas recompensas, é porque nós estaremos numa cidade, irmãos, onde Ele é a luz, Ele é o pastor. Poderia ser cabanas, irmãos, mas na presença dEle, faz por troca, faz pela presença. A gente tem que fazer pela presença, meus amados. Só entra nessa cidade quem está com o nome escrito no livro. Por isso, vou começar do versículo 13 agora para trás, para finalizar, do salmo que a gente está lendo. Olha o que ele diz: poupa-me até que eu tome alento, antes que me vá e não seja mais. Tomar alento, irmão, significa antes que eu não me leva, Senhor, sem antes eu me converter. Poupa-me até que tome alento, ou seja, me dá um tempo, porque eu sei que meus dias estão o quê? Meus dias estão contados, Senhor. E eu sei que falta pouco, 1 ano, 2 anos, alguns dias, 10 anos, 20 anos, não importa, os 70, 80 do princípio, ainda é pouco. Aí ele fala: antes que me vá e não seja mais. Tem essa misericórdia da minha vida, Deus. Aí eu vou lá para o versículo 8, para ele nos poupar. Aí ele diz: livra-me de todas as minhas transgressões. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Aquele que lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Quem lavou as vestes no sangue do Cordeiro foi livre de todas as suas transgressões, teve os pecados remidos. Ao versículo 12 agora: ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cale perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Não te cale perante as minhas, coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas não é qualquer lágrima, não é lágrima de crocodilo, não, irmão. Aí ele diz o porquê que ele está chorando. Ele diz: porque sou estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. E olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11: amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combate contra a alma. É lágrima disso, de quem está guerreando contra as concupiscências. E não é fácil, irmãos, porque a carne quer algo, o espírito quer outro algo. E no meio dessas batalhas pode acontecer erros, falhas, mas nesse momento chora, transforma alegria em tristeza, transforma em lágrimas, clama o que eu arrependi, que como a gente leu no versículo 8, Ele é poderoso para nos livrar de todas as nossas transgressões. Peregrinos, está dizendo: eu estou passando aqui, mas eu não sou, a minha terra é o céu como o Senhor. Glória a Deus.
Por isso, se já ressuscitou com Cristo, quem busca as coisas de cima é peregrino. Caso contrário, não é peregrino não, irmãos, é morador da terra. Se não busca as coisas que são de cima e fica só atrás das coisas que são da terra, é morador da terra. Está preso nas concupiscências o quê? Carnais. Forasteiro significa eu estou aqui, mas não ando segundo a cultura daqui. A minha lei é a que está no céu, é a que está lá, é a minha lei. Ao versículo 11: quando castiga os homens com repreensões por causa da iniquidade, faze com que a sua beleza se consuma como a traça, assim todo homem é vaidade. Irmãos, Deus repreende e castiga aquele que Ele ama. E se a gente suporta o castigo, diz as Escrituras, nós já não somos mais considerados filhos bastardos, mas nos tornamos filhos da adoção. Por isso o versículo 7 e 10 ele fala: tira de sobre mim a tua praga. Aí ele diz: estou desfalecido pelos golpes da tua mão. O que é praga? É flagelo, é maldição. Em outras palavras, quebra na minha vida toda o que? Maldição. Que herdei da natureza o que? Adâmica. E por que ele vem, irmãos, e fere a gente? Com golpes. Porque olha o que está escrito em Provérbios capítulo 20, versículo 30. Os vergonhos das feridas são as purificações do mal, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Quando o teu filho está fazendo errado, o que você, pai e mãe, faz com o teu filho? Deixa uns vergão nele. Para quê? Para purificar de todo o quê? Purificar de todo o mal. E o versículo 9, ele diz assim, 8 e 9: livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças opróbrio dos loucos. Aí ele diz: emudeci, não abro a minha boca, porque tu, Deus o fez opróbrio dos loucos. Sabe que opróbrio é vergonha, e no dia da vergonha, você sabe o que ele fez? Murmurou? Reclamou? Não, ele foi como ovelha, o que? Muda para o matadouro. Ele se cá. Então no dia da adversidade, freia a boca, guarda a língua. É melhor ficar o quê? Calado, porque há um tempo determinado para cumprir todo propósito. Se murmura aqui, é conduta do quê? De ímpio. Se reclama da sorte, é conduta do quê?